Seja muito bem-vindo ao canal Ciência Moderna 2.0. Bom, neste vídeo vamos fazer uma correção completa do exame de admissão à Universidade Eduardo Mondlane, nesse caso concreto da disciplina de Biologia 3 do ano 2022. Então, se por acaso no decorrer deste vídeo for já gostar desta resolução, só te peço que te inscrevas no canal, deixe ficar o seu like, caso não esteja inscrito, né? E compartilhe também para que outros estudantes também tenham acesso a este magnífico conteúdo. Comente se está já gostando das resoluções. E sem mais delongas, vamos começar com a nossa resolução. Muito bem, vamos começar com a nossa resolução, atacando logo a primeiríssima questão do exame, que diz o seguinte: a seguir estão indicados nomes de 5 organelos celulares e suas respectivas funções. Escolha a opção incorreta. Então, basicamente, aqui eles deram algumas organelas e nós queremos a organela que tem uma relação incorreta, ok? Estou a ver aqui que temos organelas e suas respectivas funções. Vamos lá, a letra A está a dizer o seguinte: lisossomos, digestão intracelular. Está certo, o lisossomo tem a função de digestão intracelular. Letra B está a dizer retículo endoplasmático, rugoso, síntese proteica. Está certo, também visto que quando é retículo endoplasmático são dois: liso, síntese de lípidos, rugoso, síntese de proteína. Está certo. Letra C está a dizer mitocôndria e síntese de energia em forma de ATP, na forma de ATP. Também está certo, a função dele de respiração celular, e no final vai produzir energia nesse caso. E letra D está a dizer aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, secreção celular. Também tem função de empacotamento, distribuição e secreção de substância. Então a nossa resposta só pode ser letra E, né? Sem lermos. Ribossomo, fotossíntese. Está errado isso aqui. Fotossíntese quem faz são os cloroplastos. Os ribossomos têm a função de síntese de proteínas. Muito bem, vamos para o número 2, está a dizer o seguinte: a unidade básica dos seres vivos é a célula, contudo, as células animais são diferentes das células vegetais, então nós queremos diferir células animais das células vegetais. Diferença: em alguns aspectos, assinala a opção que um componente celular diferencia a célula vegetal da animal. Então, uma célula vegetal da animal. Vamos lá, a letra A está a dizer ribossomo e núcleo. Ambas apresentam ribossomo e núcleo, então este aqui não seria, ok? Então, esta opção não iria nos ajudar a distinguir. Letra B está a dizer parede celular. Somente as células vegetais apresentam parede celular. Então, pode. Depois, e cloroplasto. Então, é exatamente isto. A nossa letra B, que diz parede celular e cloroplasto. Visto que esses dois componentes só encontramos nas células vegetais, não nas células animais. Então, nós podemos distinguir através dessas duas estruturas. Muito bem. E o resto não nos importa, né? Visto que já encontramos a resposta. Letra C está a dizer lisossomos, tem nas duas, assim como mitocôndrias. Letra D está a dizer citoplasma, também tem nas duas. Membrana celular apresenta, tem nas células procariotas. Vamos para o número 3, diz o seguinte: indique as funções da água no protoplasma celular. Protoplasma seria dentro da célula, ok? Protoplasma é a componente toda. São os elementos que formam a célula dentro, no ambiente intracelular, ok? Estamos a falar de aminoácidos, eletrólitos, água, lípidos, carboidratos. Então, esses todos os componentes nós chamamos de protoplasma, ok? Então, vamos lá. Vamos lá. Está a dizer o seguinte... letra A, deram algumas análises aqui, né? Muito bem, então vamos lá. Atuar como solvente na maioria das substâncias, protoplasma. A água, exato. Então a água tem a função de atuar como solvente na maioria das substâncias. Vamos lá. Não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico. Os organismos, né? Os organismos em relação ao meio ambiente. Não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico. Os organismos em relação... os organismos em relação... É estranho isso. Estão a dizer não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico. Estamos a falar a água, né? No protoplasma, exato. Ok? O osmótico, os organismos... os organismos. Ok, em relação ao ambiente. Então, ele não tem a função de manutenção do equilíbrio osmótico. Ok, vamos lá. Só de eu saber que minha resposta tem que ter 1, eu começo a arriscar o quê? Eita, todas têm 1. Caramba. Vamos lá. Ponto 3 está a dizer construir o meio que aloja os coloides. Isso aqui está errado, isso aqui. A água não tem a função de construir o meio que aloja os coloides. Ok? Então, eu sei que o ponto 3 está errado. Então, se não tem que ter 3, isso está errado. 3 está errado, isso aqui está errado, isso aqui. Então, fico entre B ou C. Vamos lá. Ponto 4 está a dizer participar nas reações de hidrólise. Sim, participa nas reações de hidrólise. Isso está certo também. Ok? Então, participar nas reações de hidrólise. Então, se tem que ter 4, eu consigo riscar muito bem a letra C, né? A letra C nesse caso. Exato. Então, risco a letra C, fico exatamente com a letra B. Ok? É a nossa resposta. Ou seja, é isso. Então, ficamos com... E o ponto 5, agir como ativador de enzimas. Não, participar nas reações de hidrólise, que hidrolisa as proteínas. Exato. E agir como ativador da enzima. Água não ativa enzima, por isso está errado. 5 está errado. E aqui,
Basicamente, só que aqui o 2 estão a dizer não atuar na manutenção do equilíbrio osmótico. Os organismos em relação... Essa frase está incompleta, eu não sei. Osmótico, depois os organismos em relação... Não está a fazer muito sentido, mas ok. Então, segundo as minhas informações, segundo as minhas análises, aliás, eu fico com a letra B, que é a resposta, ok? Mas o 2 não está a soar muito bem, não está a soar muito bem. Não está a soar muito bem o 2, para mim não está a soar muito bem. Ok? Então, basicamente, eu vou ficar com a letra B, a nossa resposta, ok? Caso tenhas uma outra ideia a respeito dessa pergunta 3, pode escrever aí, pode deixar aí nos comentários, se é que fizeste antes, ok? Então, pode deixar aí nos comentários. Vamos para o número 4, diz o seguinte, todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo protoplasmático, aquilo que estava lá, protoplasmático que está dentro, do meio extracelular. A existência e a integridade da membrana são importantes Então, por que a membrana é importante? A membrana é importante para quê mesmo? Então, vamos lá dizer, regula as trocas entre a célula e o meio, só permitindo a passagem de moléculas de fora para dentro. Então, estragaram só por colocar isso aqui. Só permitindo. Então, não pode ser só permitindo a passagem de fora para dentro, ok? E impedindo a passagem no sentido inverso. Não pode. Tem que ser nos dois sentidos. Nós já sabemos que uma das propriedades da membrana plasmática é a seletividade. Ou seja, ela seleciona o que entra e o que sai. Então, ela vai permitir o que pode sair e o que pode entrar. Mas ela vai selecionar. Depois, letra B está a dizer, possibilita a célula manter a composição intracelular diversa do meio ambiente. Então, possibilita a manter a composição intracelular diversa do meio ambiente. Exatamente isso. Então, a nossa resposta é exatamente a letra B. Então, ela possibilita a composição, ou seja, mantém a composição intracelular, selecionando o que pode ser eliminado, o que pode prejudicar a célula e o que pode ser trazido pela célula para poder nutrir, por aí vai, ok? Depois, a letra C está a dizer impedir a penetração de substâncias existentes no meio em excesso no meio externo. Não impedir a penetração de substâncias existentes em excesso no meio ambiente, não tem nada a ver, impede sim, mas nem todas. Depois aqui exigem sempre sempre o consumo energético, não exige sempre, visto que a transporte através da membrana temos o passivo e ativo. Passivo não gasta, então o que gasta é ativo, não, então nem sempre exige. Delas possuem somente moléculas lipídicas, está errado, temos proteicas também. Número 5 está a dizer o seguinte, a estrutura representada no desenho abaixo então isso aqui é o complexo de Golgi, sacos achatados, uma que se comunicam entre si com essas vesículas. É complexo de Golgi, sem nenhum mistério. Então tem que ser, vamos lá. É complexo de Golgi. Complexo de Golgi pode ser complexo de Golgi, mitocôndrias. Eu risco letra C, complexo de Golgi, retículo endoplasmático, risco letra E. Então vamos lá ler. Complexo de Golgi com corpúsculos rico em ácidos nucleicos presente no núcleo. Presente no núcleo das células secretoras. Então é isso, presente no núcleo das células secretoras. Não. Ácidos nucleicos, rico em ácidos nucleicos. Não. Quem é rico em ácidos nucleicos é o núcleo, não o complexo de Golgi. Esse é rico em enzimas, tem muitas enzimas aqui. Vamos lá. A letra B está a dizer o seguinte, complexo de Golgi responsável pela síntese de enzimas, ok? Da cadeia respiratória. Isso aqui ocorre nas mitocôndrias, a cadeia respiratória, faz parte da respiração celular, então está errado, nem precisa terminar. Então a nossa resposta só pode ser D, né? É a única que sobrou. Que diz complexo de Golgi que tem como função armazenar substâncias e a serem secretadas pela célula, exatamente isso. É a nossa resposta. Vamos para o número 6, está a dizer o seguinte, a inativação de todos os lisossomos tem uma função que é de uma célula afetaria diretamente, então é só saber a função dos lisossomos, que é basicamente a digestão intracelular. Se nós desativarmos todos os lisossomos, o que fica comprometido é a digestão intracelular que está representada na letra B. Ok? E letra A está a dizer síntese de proteína, isso aqui só se desativássemos os ribossomos ou retículo endoplasmático rugoso. E letra D está a dizer circulação celular, também não, respiração, isso aqui é mitocôndrias, aminoácidos, isso aqui seria retículo ou ribossomo, visto que as proteínas são feitas de aminoácidos. Vamos para o número 7, está a dizer o seguinte, o constituinte inorgânico mais abundante no protoplasma celular é o quê? É basicamente a água. A célula é composta por 75 a 80% de água, ok? Somente 10 a 15% são proteínas e depois a seguir vem o quê? Lípidos de 3 a 5%, 3 a 4%, 2 a 3% eu acho, ok? Mas ok, o que tem mais no protoplasma é exatamente a água. Sem nenhuma discussão aqui, ok? Então o que tem mais na célula é a água que tem mais.
Depois cloreto de sódio não, aqui também não, nem proteína. A proteína são 10 a 15%, lípidos já são 2 a 3% na célula. Depois estamos a dizer, número 8, está a dizer analise as afirmações e escolha a alternativa correta, alternativa que melhor descreva a célula. Então vamos lá. Letra A está a dizer a célula é uma unidade estrutural e funcional apenas para os organismos unicelulares, como se só organismos unicelulares tivessem células e outros não. Está errado. Letra B está a dizer a célula é uma unidade estrutural e funcional apenas para os organismos pluricelulares. É como se fosse somente os organismos pluricelulares tivessem células. Está errado. Letra C está a dizer o seguinte, a célula é uma unidade estrutural e funcional apenas para plantas unicelulares. Nem existem plantas unicelulares, está errado. Letra D está a dizer a célula é uma unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos, unicelulares e pluricelulares. Isso sim está certo, ok? Então essa aqui é a nossa resposta. É a unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. Para ser um ser vivo tem que ter célula, então não pode ser apenas para um determinado tipo de célula. E aqui letra E está a dizer é a unidade estrutural e funcional apenas das bactérias. Outros seres vivos também têm células, além das bactérias. Vamos para o número 9. Como se denomina o processo vital que ocorre nas plantas no qual a fixação de dióxido de carbono, liberação de oxigênio e formação de glicose. Então, isso aqui estamos a falar basicamente de quem? Da fotossíntese. É isto aqui que estão a dizer. CO2 mais água, ok? Formando C6H12O6, isto mais oxigênio. Liberou oxigênio, formou glicose e fixou o dióxido de carbono. Esse é todo o texto que eles colocaram aqui. Transpiração não, sundação, perda de água na forma líquida, evapotranspiração também na forma de vapor, e aqui também, evaporação também não seria. Vamos lá. Número 10 está a dizer a fotossíntese é um processo importante realizado por organismos autotróficos. A opção que representa a combinação correta dos fatores que influenciam no processo. Então eles querem fatores. Primeiro temos dióxido de carbono, temperatura, depois o quê? Precisamos da luz, é o principal fator. Então temos aqui intensidade luminosa, concentração de CO2, sim, e temperatura. Exatamente letra A, a nossa resposta para o número 10. E o resto está errado, não tem nada a ver. Oxigênio produzimos, então não é. pH é o que estragou e umidade. Radiação solar, pH estragou aqui, teor, umidade, vento, também nem tem nada a ver. Vamos para o número 11, está a dizer o seguinte, envolvendo uma planta com um saco plástico, após algum tempo observa-se que a parede interna do saco plástico contém gotículas de água. Estas gotículas de água são resultado do processo denominado, para quem assistiu o vídeo da resolução do exame 2021, Biologia 3, é a mesma pergunta, estão a repetir. Então é transpiração. Já resolvemos essa pergunta no exame anterior a este, que é de 2021, Biologia 3. Então foi perdida por transpiração, estou a repetir. Mesmo essa pergunta aqui também estou a repetir. Fiz no exame anterior, ok? Muito bem, então vamos para o número 12, está a dizer o seguinte. Nas plantas o processo de absorção de água ocorre através de o quê? Mesmo isso também é similar à absorção da água. Vamos lá, através dos pelos radiculares e que proporcionam uma grande superfície de absorção. Então, é basicamente isto. É através dos pelos radiculares que vão absorver a água, depois vão transportar pelos vasos liberianos, cilemáticos para lá, onde vão perder por transpiração, ok? Depois, através da absorção da água, através dos estomas. Não, estomas é lá onde perdem água. Através do córtex. O córtex está depois dos pelos absorventes. Então, que é a absorção pelos absorventes passa pelo córtex, depois vai para os vasos liberianos. Através do floema, isso aqui tem a ver com seiva elaborada. Através do parênquima, isso tem a ver com armazenamento de substâncias. Muito bem, número 3 está a dizer a formação do solo é resultado. Formação do solo. Então, nós queremos saber a formação do solo é resultado de o quê? Vamos lá, apenas da ação de agentes orgânicos no meio ambiente. É exatamente isso. Então, para formarmos solo, nós precisamos de agentes orgânicos, apenas de agentes orgânicos no meio ambiente, ok? Então, nós vamos formar um solo bem adequado, ok? Depois está a dizer B, da decomposição de matérias inorgânicas. Não, tem que ser orgânicos que acumulam na superfície terrestre. Está errado por colocar inorgânico. C está a dizer da ação integrada de simultâneos fatores e processos. Está errado também isso aqui. Letra D está a dizer das transformações primárias de um material de origem ok. Das transformações primárias de um material de origem sofre. Essa frase nem soa muito bem. Está errado. Não é de qualquer material. Tem que ser um material orgânico ou por aí, ok? Muito bem. Das rochas, areias, águas. Não. Água. Ok. Então, é uma pergunta só de raciocínio. Acho que nem tem muito a ver com o que isso aqui. Enfim, vamos deixar. Queria dizer, nem está enquadrado na biologia, mas percebi que está enquadrado. Então, era uma pergunta de raciocínio mesmo. De pensar e marcar. Muito bem. 14. Boa fertilidade do solo é... Então, para termos um solo bem fertilizado, quer dizer o quê? Um solo bem fertilizado. Vamos lá ver o que nós temos aqui. Letra A está a dizer a capacidade que o solo tem do solo suprir quantidades e proporções adequadas de nutrientes para o crescimento e produtividade das plantas, exatamente. Então tem que ter todos os componentes necessários para que a planta possa necessitar para se desenvolver. Então exatamente a letra A, a nossa resposta, ok? Então todos os elementos. Vamos lá, letra B, só analisando rápido. A capacidade do solo conter argila e água, ok? Argila e água.
suficiente para o crescimento produtivo. Pode conter argila e água e não ter todos os componentes. Estamos a falar de sais, estamos a falar de macromoléculas, micromoléculas. Argila e água só não é suficiente para ter um solo rico. Letra C está a dizer capacidade do solo conter humus em quantidades e proporções adequadas do crescimento produtivo das plantas. Também não seria, ok? Humus estamos a falar basicamente de humus, estamos a falar de... Acho que tem a ver mais com adubos, compostos inorgânicos que enriquecem o solo, por aí. Mas podemos ter isso e não termos todos os componentes. Estamos a falar que devemos ter proporções adequadas, ok? Então, letra D está a dizer capacidade do solo suprir quantidades e proporções adequadas de água para o crescimento. Pode ter água suficiente, adequada, mas não termos o quê? Outros elementos, estamos a falar de macromoléculas, micromoléculas, por aí vai, e nutrientes, ok? Então, não seria um solo rico. Letra E está a dizer capacidade de suprir quantidades, proporções adequadas de matéria orgânica de crescimento produtivo das plantas. Também isso tudo está errado, ok? Então, a nossa resposta é A. 15 está a dizer o seguinte: no organismo de uma planta superior, qual é o tecido que apresenta numerosas mitoses, sendo sempre formado por células indiferenciadas? Células indiferenciadas. Então, estamos a falar de células indiferenciadas. Estamos a falar basicamente o quê? Estamos a falar de, eles estão a dizer, sucessivas mitoses. Então, se é mitose, estamos a falar de crescimento. Então, vamos a falar do quê? Vamos lá. Letra A está a dizer o quê? Parênquima paliçado. Não tem nada a ver, não sofre essas sucessivas mitoses. Mitose tem a ver com o crescimento dos tecidos, ok? Então, colênquima é um tecido de sustentação. Não. Colênquima também sustentação. Meristemas, esse aqui é um tecido fundamental. Meristemas dão origem a meristema, tem meristema primário e secundário. Isso aqui tem a ver com crescimento, ok? Então estamos a falar basicamente da epiderme, ok? É o tecido que tem, visto que a epiderme reveste, então tem a capacidade de sofrer sucessivas mitoses, ok? E poder dar melhor sustentação, ou seja, é formado por células indiferenciadas nesse caso, ok? Então basicamente é isso, epiderme. Muito bem, vamos para o número 16, diz o seguinte. Tanto o colênquima quanto o esclerênquima são tecidos de sustentação, porém, eles apresentam diferenças marcantes entre si. Marca alternativa que indica corretamente uma das diferenças desses dois tecidos. Um é formado por células vivas e outro mortas. Esse meu camarada aqui, quem? Colênquima, são células vivas. Colênquima, células vivas. Esclerênquima, células mortas. Então, se eu quero a diferença, eu já sei. Isso é a principal. Colênquima, diferentemente do esclerênquima, apresenta células mortas. Está errado. Eles disseram colênquima, diferentemente do esclerênquima, apresenta células vivas. Mortas, está errado. Esse apresenta células vivas, colênquima. Letra B, colênquima, o esclerênquima apresenta células, vamos lá apagar isso, apresenta células com paredes, com paredes lignificadas, enquanto esclerênquima não possui células com paredes secundárias, com lignina. Está errado isso aqui, ok? Está errado. Isto está errado. Basicamente é aquela principal diferença que eles querem aqui. Então, letra Z está a dizer que o esclerênquima apresenta paredes primárias espessas, diferentemente do colênquima. Apresenta paredes secundárias em lignina. Não, fizeram o oposto, está errado também. Letra D está a dizer que o esclerênquima é formado geralmente por células mortas. Esclerênquima, exatamente, formado por células mortas, sim, está certo até aqui. Na maturidade, diferentemente do colênquima, que é um tecido formado por células vivas, exatamente. Então, a nossa resposta é exatamente a letra D, ok? Muito bem, e letra E está a dizer que o colênquima é um tecido encontrado na região das plantas mortas, também está errado isso aqui. Vamos para o número 17, está a dizer o número 17 diz o seguinte: nas plantas, o xilema ou lenho é responsável, então nós já sabemos que o xilema é responsável pela condução de seiva bruta e o floema seiva elaborada, ok? Então nós temos o seguinte: a letra A está a dizer pela absorção de água e sais minerais. Não absorção, que é absorver, são pelos absorventes, ok? Letra B está a dizer pela condução de substâncias orgânicas. Substâncias orgânicas, estamos a falar de floema, que conduz açúcar, então não é? Letra C está a dizer pelo transporte de distribuição de água e nutrientes. Pelo transporte de água e nutrientes. Pelo transporte e pela distribuição de água e nutrientes e minerais. Exatamente isso. Então, água e nutrientes e minerais, nesse caso. É a função do xilema. Letra D está a dizer pelo transporte e distribuição de alimentos orgânicos. Não, isso quem faz é o floema. Letra E está a dizer pelo transporte de água e alimentos orgânicos. Orgânicos é floema. Então, a nossa resposta é exatamente a letra C para o número 17. 18 diz o seguinte: completa a frase. Quando, nesse caso, uma planta transpira intensamente, a seiva bruta circula. Então, se está a transpirar intensamente, é só lembrar daqueles fatores: tensão, coesão e adesão. Ok, nós temos uma pressão negativa exercida lá nas folhas e depois a água vai ser estimulada, que vai estimular ao transporte dessa água,
que vai surgir uma força de tensão que vai puxar esta água. Okay? Então a água é transportada através dessa força de tensão. E a coesão é a capacidade em que a água tem de se aderir uma da outra. As moléculas de água têm de se aderir uma da outra. E a adesão é de aderir esses vasos e serem transportadas por essa força de tensão. Né? Então vamos lá, quando a planta transpira intensamente, a seiva bruta circula em estado de o quê? Vamos lá, letra A está dizer em estado de tensão. Sim, em estado de tensão. Então pode ser em estado de tensão. Tem que ser tensão. Está circulando em estado de tensão. Vamos lá. Letra B está a dizer compressão positiva, não. Letra C está a dizer pressão negativa. É a pressão que é feita lá nas folhas para que estimule este transporte em forma de tensão, ok? Com essa força de tensão. Então não seria. E letra D, compressão positiva, não. Aqui letra D, estado de tensão, pode ser. Então estou entre A ou D. Vamos lá. Depois, e o colapso dos vasos é evitado devido à presença então é evitado a presença do reforço de umas paredes. O reforço da parede feita de quê? Feita de lignina, ok? Então, lignina, feita de lignina. Então, a nossa resposta é exatamente feita de lignina. E estado de tensão e vulva dispostas ao vaso? Não seria, ok? Não iria evitar. Então, é o reforço de lignina que impede o colapso desses vasos, visto que a água está a ser transportada numa força muito superior, na forma de tensão, ok? Depois, número 19, está a dizer o seguinte: o transporte de substâncias pela membrana pode ser classificado em passivo e ativo. O transporte passivo é aquele que não há gasto de energia. O processo, ok. E não há gasto durante o processo. Energia durante o processo, exato. Todos os exemplos a seguir são transportes passivos, excepto. Então, nós queremos transportes passivos. Osmose é transporte passivo. Nós sabemos que transporte passivo é dividido em difusão simples, facilitada e osmose. Muito bem. Bomba de sódio e potássio. Isso aqui não é. Isso aqui é transporte ativo. Difusão simples é passivo, difusão facilitada é passivo. Transporte ativo. Então, aqui estão a dizer transporte, esse aqui também é passivo. Transporte ativo. Bomba de sódio e potássio. Opa, esse também não é. Esse aqui é um transporte passivo. Então, eles estão a dizer o seguinte. Todos os exemplos a seguir são do transporte passivo. Eles querem exemplo de transporte passivo, né? Exato. Ok, esses dois não são. Esse aqui é um exemplo de transporte ativo, bomba de sódio e potássio. Este, no final, letra E, é um transporte ativo. Então também não é. Não faz parte do transporte passivo. Na verdade, eu tenho duas respostas aqui. Transporte de bomba de sódio e potássio, exemplo de bomba de sódio e potássio é ativo. E o próprio transporte ativo que colocaram na letra, nesse caso, na letra E. Então não sei o que marcar aqui, né? Não sei. Então tem duas respostas, basicamente. Enfim, né? Mas eu acho que ficaria com letra... Por mim, eu iria colocar a letra B, né? Visto transporte ativo é um transporte só, mas também não faz parte do transporte passivo. Mas, enfim, eu tenho duas respostas aqui para o número 19. Tem duas respostas, mas eu vou descartar esta resposta, letra E. Fico com B mesmo, mas são duas respostas. Vamos lá, número 20 está a dizer o seguinte: uma das principais funções da membrana plasmática é controlar a entrada e saída de substâncias da célula através da sua permeabilidade seletiva. O envoltório celular realiza Então, o envoltório nuclear realiza o quê? Então, nós queremos saber o que realiza. Realiza o quê? Transportes, né? Transportes. Vamos lá. Realiza o traço e transporta materiais da região mais concentrada para o menos concentrado, sem gasto de energia. Então, se estão a dizer mais concentrado para o menos concentrado, sem gasto de energia, estamos a falar transporte passivo. Vamos lá, letra A está a dizer difusão simples. É um exemplo de transporte passivo. Então, eles estão a dizer sem gasto... Onde é que está isso? Aqui. Sem gasto de energia. Então, estão a dizer sem gasto de energia. E estão a dizer que mais concentrado para menos concentrado. Então, está a favor do gradiente de concentração. Então, aqui é transporte passivo. Então, tem que começar com transporte passivo, né? Ok. Difusão simples é um exemplo, então não é. É um exemplo de transporte passivo, mas não é. Difusão simples também não. Transporte em bloco também não, também não. Transporte passivo, exatamente. Então, transporte passivo. É a única que sobrou. Então, é a nossa resposta, né? Depois, prosseguindo, é transportado de matéria, depois, a seguir. Quando o ATP é utilizado para deslocar a substância do menos para o mais concentrado, ocorre o transporte ativo, exatamente. Ocorre o transporte ativo. Difusão ativa, não. Exatamente, letra E. Letra D, nesse caso, a nossa resposta. Para completar. E depois temos o número 21. Está a dizer o seguinte. No esquema da membrana plasmática abaixo, a sequência que preenche corretamente os espaços numerados 1 a 5 é. Então, vamos lá. Então, nós queremos legendar essa membrana. Vamos lá. 1. Eu sei que 1 é bicamada lipídica. Então, esta aqui é a membrana plasmática. É a bicamada formada uma camada de cima e uma de baixo.
Então, bicamada lipídica. Então, um tem que ser bicamada lipídica, né? Não tem jeito. Vamos lá. Bicamada lipídica pode ser letra A. Bicamada lipídica pode ser letra B. Bicamada lipídica pode ser bicamada proteica. Só conseguir riscar a letra D, porque diz bicamada proteica. Não só conseguir riscar uma. Vamos lá para o 2. 2 está a indicar o quê? 2 está a indicar as proteínas periféricas, ok? Então, 2 tem que ser proteínas periféricas. Vamos começar do A. 2, proteína integral. Proteína integral é a mesma coisa que proteína transmembrana, risco. Vamos para o B, proteína transmembrana, risco. Letra C, proteína periférica, pode ser. E letra E, proteína periférica, pode ser. Então, estou entre C ou E. Vamos para o 3. O 3 é proteína integral. Agora sim, é proteína integral. Vamos para o 3, proteína integral. Então, estamos a analisar entre quem? C ou E, né? C, proteína integral, pode ser. E aqui é proteína transmembrana. 3, proteína transmembrana. É também a mesma coisa, proteína integral é a mesma coisa, proteína transmembrana. Não tem jeito, vamos deixar, as duas coisas estão certas. Depois 4 é proteína de canal, proteína de canal, vamos lá. 4, proteína de canal. Proteína de canal para a letra C pode ser, e letra D, proteína do canal. Ainda estão a competir. Vamos para a última coisa, 5. Quem é 5? 5 estamos a falar de quem? O 5, estamos a falar de carboidrato, ok? 5 são carboidratos, né? São carboidratos. Então, 5 estamos a falar desses açúcares aqui. É açúcar, 5. São essas moléculas ligadas a proteínas. Então, são carboidratos. E letra E perdeu, porque diz que 5 são aminoácidos. Não, 5 são carboidratos. Então, ficamos com a letra C. É a nossa resposta. Muito bem. Vamos para o número 22. Está a dizer, de acordo com as normas... Vamos lá deixar isso aqui à vista. De acordo com as normas, as categorias taxonômicas dos seres vivos são ordenadas de modo ascendente. Da seguinte forma, modo ascendente. Ascendente é crescente. Logo, você tem que saber quem é o maior e quem é o menor, né? Não tem jeito. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte. Quais são as categorias taxonômicas? Tem o reino, filo, ok? Depois vem classe. Depois vem ordem. Depois vem ordem, família. É isso. Família. Depois gênero. Depois espécie. Agora, você tem que saber quem é maior, quem é menor. Maior é o reino, menor é a espécie. Então, se estamos a falar de forma ascendente, de modo ascendente, tem que começar do menor para maior. Do menor para maior tem que começar da espécie para o mais grande, visto que o grande é o reino e o pequeno é a espécie. Então, ficaríamos com o que? Iríamos começar com espécie. Então, minha resposta tem que começar com espécie, do mais pequeno. Espécie, letra A, espécie, letra C, risco, letra B, começou com filo, risco, letra E, começou com classe. Então, fico com espécie. Espécie, depois gênero, ok. Depois de gênero, família, ok. Aqui, depois de gênero, veio ordem. Risco, letra A, já foi. Depois aqui, risco, letra C também. Então, é exatamente letra D, a nossa resposta. Espécie, gênero, família. Depois vem ordem, classe e filo. Aquilo que faltava, reino, no final, não colocaram. Enfim. Então, essa é a nossa resposta, né? É a nossa resposta, a letra D. E vamos para o número 23. Diz o seguinte. O Vibrio cholerae é agente causador da cólera. Assinala a opção que indica corretamente o tipo de organismo e o reino a que pertence. Então, Vibrio cholerae. Pertence a que reino? Então, nós já sabemos que é cólera. Provocado pelo quê? Uma bactéria, né? Então, se é uma bactéria, pertence ao reino Monera, que está exatamente representando a letra A, sem nenhum mistério. Bactéria protista, não, tudo isso está errado, que está aqui apresentado. Então, se é uma bactéria, tem que estar no reino Monera. Vamos para o número 24, a dizer qual das hormonas abaixo é responsável pelo desenvolvimento de caráteres sexuais masculinas. Estamos a falar basicamente da testosterona, né? É a hormona responsável pelos caráteres sexuais masculinos. Paratormônio tem a função de elevar o cálcio no sangue. Progesterona é uma hormona encontramos que é responsável pelas características sexuais femininas, assim como estrogênio. Tiroxina aumentam as reações metabólicas no corpo. Ok? Então, exatamente letra é a nossa resposta. E depois vamos para o número 25, diz o seguinte. Numa aula prática de biologia, o aluno observou um aluno ao observar ao microscópio, ao observar os seres vivos ao microscópio, ao observar seres vivos microscópicos de água acolhida ao lago, verificou grande... para mim, essa pergunta também estão a repetir do exame 2023, não, 2021, Biologia 3, que eu já fiz, está no canal. É uma repetição. Mesma pergunta, paramércio, que é característica, é um animal que está no reino, pertence ao reino protista. Então, estamos a falar do paramércio, nem preciso ler o texto, sofrer com esse texto aqui. Então, a repetir, é o protista, é um protozoário, ok? Muito bem, vamos para o número 46, para o número 26 nesse caso, aliás. 26 está a dizer o seguinte, no final de um processo de divisão celular por meiose,
Então, cada uma das células resultantes tem 23 cromossomas. Qual é o número de cromossoma da espécie em causa? Então, nós já sabemos que na meiose, nós dividimos em uma divisão celular em que uma célula diploide dá origem a 4 células filhas, em que o número de cromossoma das células filhas é a metade do número de cromossoma da célula mãe. Agora, se nós já sabemos que o número da célula filha é 23, qual é o número da célula mãe? É o dobro de 23. Ou seja, se você tem uma célula aqui, deu origem a uma célula filha e tem 23 cromossomas, e você já sabe que aqui, essa célula filha, o número de cromossoma é exatamente a metade do número de cromossoma da mãe. Eu só substituir aqui se não sabe, mas eu dobrei 46, nem precisamos emagrecer e fazer cálculo. Então, este N, número da célula filha, é 23, ok? Tem que ser igual ao número da célula mãe, que eu não sei, N grande, dividido por 2. Então, faz este com este, 2 vezes 23, então dá 46 cromossoma. É o número da célula mãe, isso aqui nem precisa cálculo, é só você saber a definição de meiose, só e marcar. Então, é uma divisão meiótica. Se fosse mitótica, seria o mesmo número. Então, está exatamente representando o número na letra E, a resposta. Vamos para o número 27, está a dizer o seguinte: no ciclo menstrual de 28 dias, a ovulação normalmente ocorre normalmente no 14º dia. É o período em que ocorre a ovulação, ok? Vamos para o número 28, está a dizer o seguinte: entre os princípios abaixo, o único que faz parte da teoria de Darwin. Vamos lá ver. Então, estamos a falar que faz parte da teoria de Darwin, né? Então, o que faz parte da teoria de Darwin? Vamos lá. Os números de indivíduos de uma espécie mantêm-se se mais ou menos constante no decorrer das gerações, nesse caso. Os números de indivíduos de uma espécie mantêm-se mais ou menos no decorrer das gerações. Mais ou menos. Então, isso tem a ver mais com o quê? Reprodução. Não tem nada a ver com Darwin, isso aqui. Mantém-se mais ou menos. Mais ou menos. É lógico, sim. O número de indivíduos vai aumentar ou vai reduzir, dependendo do que estiver a acontecer, né? No decorrer das gerações. Então, isso não tem nada a ver com teoria de Darwin. Não faz parte da teoria de Darwin. Darwin tem a ver com seleção natural, adaptação, mutação, recombinação genética, por aí. Vamos lá. A letra B está a dizer seleção dos indivíduos de uma espécie faz ao acaso. Se faz ao acaso. Não se faz ao acaso. Está errado isso aqui. Os indivíduos de uma espécie apresentam variações em suas características. Lei dos caráteres adquiridos. Isso tem a ver, herança dos leis dos caráteres adquiridos. Isso tem a ver com Lamarck. Não tem nada a ver com Darwin, pá. Ok? Vamos para D. Tá? No decorrer das gerações aumenta a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Exatamente isso. Seleção natural. O ambiente seleciona aqueles seres mais adaptados a se adaptarem no ambiente em que vivem. Então isso tem a ver com Darwin, né? Vamos lá. No decorrer das gerações diminui a adaptação dos indivíduos ao meio ambiente. Não diminui. Aumentam, visto que eles devem se adaptar para viver. Então não pode diminuir, tem que aumentar para viverem neste meio em que estão. Então vamos para o número 29, que diz: uma cadeia de RNA mensageiro é formada a partir de uma fita de ADN, que apresenta a seguinte sequência de bases nitrogenadas: adenina, timina, nesse caso adenina, timina. Esta cadeia que foi representada aí, sendo a adenina, C, citosina, A, uma legenda. Ok. A sequência e bases da cadeia do ARN formada deve ser. Então aqui basicamente estamos perante a um processo de transcrição. Nós já sabemos que quando nós temos DNA, quando passamos para RNA, é uma transcrição. E de RNA, quando passamos para proteínas, é uma tradução, ok? Então, estamos a falar basicamente de uma transcrição. Então, como é que nós fazemos? Nós devemos saber pelo menos quais são as bases resultadas presentes no DNA, assim como no RNA, ok? Então, primeira coisa, eu vou colocar aqui DNA para o DNA. Quais são as bases que nós encontramos no DNA? Então, nós temos as seguintes bases. Então, para o DNA, eu tenho o seguinte. Eu tenho a adenina para o DNA, eu tenho a citosina, tenho a guanina e tenho a timina para o DNA. E quanto ao emparelhamento, nós já sabemos que a adenina no DNA emparelha sempre com timina, assim como a timina vai emparelhar com a adenina, né? E a citosina vai emparelhar com a guanina. Isto é que temos emparelhamentos. E para o RNA temos as seguintes bases nitrogenadas. Estamos a falar de quem? Adenina, citosina, guanina e uracílio. Então, difere de DNA e RNA, porque aqui temos timina e aqui uracílio. E quanto ao emparelhamento, nós temos o seguinte. A adenina vai emparelhar com quem? Aqui a adenina emparelha com timina, só que aqui não temos timina, então vai emparelhar com U. A adenina vai emparelhar com U. E aqui a citosina vai emparelhar com a guanina, como está deste lado. Então, basicamente, eles deram uma fita aqui. Qual é essa fita? Deram basicamente quem? Então, não é A, vamos lá. Deram o T, a fita que deram lá,
T, depois A, 3A, depois T de novo, depois G de novo, e depois C e G no final. Agora, nós queremos transcrição. É só fazer uma fita complementar da transcrição desse ADN para ARN. Então, o que nós sabemos? A timina vai emparelhar com quê? A timina emparelha com quê? A timina no DNA emparelha com a adenina, ok? A timina emparelha com a adenina. É só ver. No RNA temos adenina? Claro que temos. Então, se temos a timina aqui, nós vamos emparelhar com a adenina, porque no RNA, como no DNA, temos adenina, ok? Agora vamos para a segunda base. A adenina emparelha com quem? A adenina, se fosse no DNA, iria emparelhar com a timina. Só que nós estamos a obter uma cadeia complementar de RNA. Só que o que acontece é que no RNA nós não temos quem? Não temos a timina, que iria emparelhar com a adenina. Agora você tem que pensar, no RNA a adenina emparelha com quem? Claro que emparelha com o uracilo, ok? Então a adenina emparelha com o uracilo, então será U, ok? Nesse caso para essa nova fita de RNA, então aqui ficaria U. Como aqui tem A também, é a mesma coisa U, e aqui também tem A, será U. E depois temos a timina, de novo encontramos a timina. Como é a timina é a mesma coisa, então vai emparelhar com A de novo. Agora aqui, a guanina. A guanina vai emparelhar com o quê? A guanina é a mesma coisa, né? A guanina aqui emparelha com citosina, aqui a guanina também emparelha com citosina. Acontece o inverso também, nos dois sítios a mesma coisa. Então a guanina vai emparelhar com citosina, então aqui fica com C, e aqui como tem guanina também C, e aqui como tem citosina, vai emparelhar com guanina. É a mesma coisa, e aqui termina com guanina, vai ser citosina. É isto. Então esta basicamente seria a nossa cadeia complementar da nossa transcrição, ok? Então, da nossa transcrição seria esta cadeia complementar, ou seja, A, U, A, C, C, G, C. Ok? Essa é a nossa cadeia. Então, tem que começar com A. Começa com risco letra B, risco letra C, A, e depois risco letra E, né? Vamos lá. Então, ficamos com a única que começou com A, nesse caso. Então, começou com A, depois U, depois A de novo, C, C, G, C. Como é que aqui terminou com G, U? Aqui tem que ser C. Tem que ser C, não U. Enfim, aqui tem que ser C, não U, ok? Mas o que? Eu ficaria com... A nossa resposta basicamente é essa. É que se aproxima da resposta, né? Eu não sei se foi um erro de digitação ou algo do gênero. Então, basicamente, seria isto. Terminaria com C. Aqui, na letra B, eles estão a dizer... Começou com U, T, T, T. Não, se estamos a obter uma cadeia de RNA, não pode ter T, ok? Não pode ter T aqui, não pode. Só se fosse uma cadeia de DNA, aqui sim estaria certo. Mas estamos a obter RNA. No RNA não temos timina, então por isso que não pode ter T. Está errado. Então a nossa resposta basicamente chega a ser a letra D, mas com um pequeno erro no final. Tem que terminar com C, não com U, ok? Então basicamente eu ficaria com a letra D. Muito bem, vamos para a próxima pergunta, que diz o seguinte: na mucosa intestinal, as células apresentam grandes capacidade de absorção devido à presença de... Então, absorção, estamos a falar de o quê? Microvelocidades que auxiliam na absorção. Vamos lá. Desmossoma, estamos a falar de adesão da membrana. É uma estrutura que ajuda na adesão de membranas, conectar uma membrana com a outra, com um tecido, ok? E depois, vesículas fagocitárias, estamos a falar de células... de vesículas fagocitárias, que fazem a fagocitose. Exatamente na letra C, a nossa resposta. Microvelocidade, flagelo de movimento, fimbrias, não sei o que, já esqueci. Não sei, já esqueci o que é. E número 31 está a dizer ao conjunto de ambientes físicos e dos organismos que vivem nele, denomina-se, então estão a dizer em um conjunto de ambientes físicos e organismos. Então, organismos são seres vivos. Então, estão a juntar seres vivos e o quê? E ambientes físicos, ou seja, tudo que vive, animais, matérias inanimadas por aí. Biótopo. Biótopo é aquilo tudo que tem vida, então não seria, ok? Porque aqui eles juntaram com ambiente físico. Estamos a falar de tudo aquilo que não tem vida também, ok? Então não seria. Exatamente ecossistema, que é o conjunto de ambiente físico e organismo. Bioma seria um conjunto determinado, é um conjunto de organismo, ok? E biomassa, né? É a quantidade de organismo, eu acho. E bioma, esses dois conceitos têm uma pequena similaridade, então é quase a mesma coisa. Bioma, enfim, não quero aqui mentir. Vamos lá, letra E está a dizer biosfera. Biosfera seria o conjunto todo o ecossistema, tudo seria a biosfera, ok? Então também estaria errado. Nós estamos a falar só organismos e o ambiente físico. Muito bem, vamos para o número 32. Diz o seguinte: em relação à pandemia da Covid-19, muito bem, da Covid-19, ok? Não estão a dizer em relação à pandemia da Covid-19, né? Ponto 1.
todas as informações que circulam sobre a Covid-19 são corretas. Opa, esse exame foi feito no período da Covid-19. Ok. Então estava a dizer que todas as informações que circulam sobre a Covid-19 são corretas. Não, não são corretas. Nem todas são corretas. Ok? Estou a colocar bom, né? Então, nem todas são corretas. Olhando para aquela época, estou a fazer essa correção em 2024, já passamos uns... estamos a falar de quantos anos? 4, né? Já esqueci algumas medidas. Brincadeira. Então, estou a dizer aquelas medidas de lavar as mãos, o quê? Distanciamentos de 1 metro que falavam lá. Ok. Então, estou a dizer todas as informações que circulam sobre a Covid-19 são corretas. Todas as informações que circulam. Olha bem, que circulam. Então, tudo que as pessoas falam. Está incorreto isso aqui. Nem todas são corretas. Outros especulam que isto é isto, para prevenir isso aqui, tu podes tratar com isto, com este medicamento, o que é? Passa. Que não consta uma verdade, ok? Tem vários mitos que circulavam. Haviam vários mitos, ok? Então não são. Então, se eu sabendo que o ponto 1 está errado, o que eles querem? Assinala a sequência das com afirmações verdadeiras. Então, o ponto 1 não pode ter risco letra A, risco letra B, mais o quê? Mais nada. Fico entre C, D ou E. Vamos lá. Ponto 2, idosos e pessoas com sistema imunológico comprometido são grupos de risco? São grupos de risco? Ok. Estava a perguntar. Basicamente, acho que eles queriam afirmar. Estão a dizer que são grupos de risco. É uma verdade, sim. Os idosos e pessoas que têm sistema imunológico baixo são grupos de risco para aquela doença, né, que já passou. Muito bem. Então, ponto 2 está certo. A minha resposta tem que ter 2. Risco letra E. Não tem 2. Ponto 3 está a dizer a quarentena e o isolamento social são ações exageradas para combater a pandemia. Não são ações exageradas. Não são ações exageradas. Está errado. Então, ponto 3 está errado. Risco letra D, porque tem ponto 3. Então, a minha resposta é exatamente C, né? Que diz 2 e 4. É que são certas. Vamos lá. Quarentena e isolamento social são exagerados. E está a dizer o seguinte... são exageradas? Epa. Vamos lá. Será que eram exageradas? Enfim. Epa, vamos lá ver o ponto 4 aí. Os sintomas da Covid são similares aos da gripe. Tá certo. Tá certo. O ponto 4 tá certo. Então o ponto 4 tá certo também. É o ponto 4, pá. É o ponto 4. Vamos lá terminar. Então o ponto 4 tá certo. São similares da gripe, sim. Apresenta elevada temperatura, por aí. E depois está a dizer que o uso de máscara hospitalar é a melhor forma de proteger da Covid-19. Ok. É a melhor forma de proteger da Covid-19. Não é a melhor forma, mas é uma das melhores. Então está errado. É uma das formas, aliás, não é uma das melhores. É uma das formas de precaver. Então, exatamente o ponto 2 e 3 é que está certo. Ok? Então, conseguimos perceber que a nossa resposta é exatamente C, né? C. O uso de máscara é... Ok. O uso de máscara... Ok. É isso. Muito bem. Exatamente isso. Eles disseram é a melhor. Não é a melhor. Ok? Não é a melhor. Eu estava a pensar nessa vertente. Então não é a melhor. Ok? É uma das formas, mas não é a melhor. A melhor é como se fosse a primeira forma de você evitar contrair a Covid. Você mesmo usar máscara de proteção naquele período, você contrair a doença. Então não é melhor, não é a melhor. Ok? Muito bem. 33. Diz o seguinte: o corpo humano é constituído por aproximadamente 240 diferentes tipos de células, organizadas em 4 tipos de tecidos, em 4 principais tecidos: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Sobre esses tecidos, assinale a alternativa errada. Então, nós queremos a incorreta. Vamos lá, letra A. O tecido epitelial tem origem ectodérmica. Ok. Quais são os tecidos? Ok, a origem. Vamos lá. Tecido muscular. Tecido epitelial é origem ecto. Tecido conjuntivo meso. Tecido muscular também tem origem mesodérmica, células mesencimais. E tecido nervoso ectodérmico. Então, endoderma não origina nada. Ok. Muito bem, vamos lá. Então, estão a dizer que o tecido epitelial tem origem ectodérmica, até aqui está certo. É formado por células fortemente aderidas e uma das outras, o que lhe permite conferir proteção contra atrito e contra a entrada de micro-organismos no corpo. Está certo isso aqui. Está certo. Isso tudo está certo. Nós queremos a errada, né? Vamos lá. Letra B está a dizer que o tecido conjuntivo tem origem ectodérmica. Está errado isso aqui. Não tem origem ectodérmica. Tem origem mesodérmica. Tecido conjuntivo. Então, tecido conjuntivo tem origem ectodérmica e mesodérmica. Só tem origem mesodérmica. Origem mesodérmica, não ectodérmica. E compreende uma grande variabilidade de células com fibroblastos, osteoclastos e plaquetas envolvidos na produção da matriz, numa matriz
extracelular abundante e diversificada. Sim, o tecido conjuntivo tem muita matriz extracelular, mas estragaram aqui quando colocaram tem origem em ectodérmica, aliás. Ectodérmica, é aqui, onde estragaram, ok? Então, quando disseram que tem origem ectodérmica. Então, se basicamente eles querem a alternativa incorreta, errada, é exatamente a letra B, né? É a nossa letra B. O que estragou é esta aqui, que disseram conjuntivo tem origem ectodérmica, tem origem mesodérmica. E letra C está a dizer tecido muscular tem origem mesodérmica, também está certo até aqui no folheto, e é formado por 3 tipos de células musculares, de fibras musculares. Temos esqueléticas e lisa e cardíaco, são 3 exatamente, e que tem um fato de caráter grande quantidade de proteínas, do tipo actina e miosina em seu citoplasma. Exatamente, também está certo esse aqui. O tecido nervoso tem origem ectodérmica, está certo, esse aqui também tem nos folhetos, e a sua principal célula é neurônio. Estes neurônios frequentemente apresentam bainha de mielina produzida por 2 tipos de células, oligodendrócitos, sim, e as células de Schwann, também está certo. E aqui a letra está a dizer B e D estão certas, B e D. B e D. B está errada. Então, se B está errada, essa também está errada, né? Essa também está errada. B e D estão certas. Não, está errado. Mas eu acho que marcaria a letra E, né? Que diz B e D está errada. Mas aqui eles estão a dizer, selecione sobre esses tecidos. Assinala a incorreta. Então, aqui temos 2 incorretas. Mas, segundo o que eles estão a pedir, a resposta seria B. Ok? Será B, nesse caso. Porque é a única que está errada. E tem uma outra errada. Mas essa outra que está errada não tem a ver com os tecidos. Eles só colocaram B e D está errado. Está certo, enquanto uma delas está errada. Mas sobre os tecidos, o que está errado é exatamente a letra B. É a nossa incorreta, ok? Então seria a resposta para o número 33. Muito bem, vamos para o número 34, diz o seguinte: relacione as 2 colunas A e B. Então temos o que? Tecido epitelial, conjuntivo, sanguíneo, muscular e nervoso. Ok, vamos lá. O que eu tenho certeza aqui que eu sei? Vamos lá ver. Células justapostas e não apresentam vasos sanguíneos. Células justapostas. Células justapostas. Isso aqui é tecido epitelial, não tem vasos sanguíneos, né? Quem nutre o tecido epitelial é o tecido conjuntivo, que está abaixo dele. Então, onde é que está o tecido epitelial? Onde é que está? O tecido epitelial está no A. Então, o A está aqui. O A está aqui. Muito bem. Então, A está aqui, é a segunda. Então, vamos lá. A minha segunda letra tem que ser A. Segunda letra A pode ser A. Segunda letra, risco letra B, porque segunda letra é E. Risco letra C, porque segunda letra é C. Risco letra D, porque segunda letra é B. E risco letra E, porque segunda letra é D. Então, a minha resposta, basicamente, é A. Só de saber uma coisa. Porque eu tinha certeza que tecido epitelial é formado por células justapostas e não tem vasos sanguíneos. Ok? Então, basicamente, nem preciso preencher o resto. É a nossa resposta. Acabou. Porque segunda letra é A. Ok? E para primeiro, está a dizer células alongadas ricas em actina e miosina. Isso aqui vimos naquela pergunta anterior, que trata-se de tecido muscular. Onde é que está tecido muscular? Tecido muscular é D. Então, primeiro, aqui é D. DA, tá vendo? DA, está a seguir. E depois a seguir, basicamente, sem substância intercelular. Sem substâncias intercelular. O que seria? Tecido nervoso. Que são células nervosas, não tem substância, não tem matriz extracelular. Então, estamos a falar de E. Ok? Aqui é E. E depois a seguir, vem o quê? Aqui vem células imersas na substância intercelular que se apresentam, que apresentam em estado líquido. Estamos a falar basicamente o quê? É tecido sanguíneo, né? Tecido sanguíneo. Então ficaria C aqui, porque estão num compartimento líquido. E depois diversos tipos de células imersas no material intracelular matriz de consistência variável, ou seja, algo que varia. Então estamos a falar do tecido conjuntivo, ok? Então, tecido conjuntivo é o B. Está aqui. D, A, E, C e B. Exatamente isso. Mas se fosse no exame, eu já faria isso em menos de 30 segundos, né? Já havia feito. Só queria preencher para perceberem por que eu estou a marcar A, mas já sabiam. 35 já fizeram para nós. 36 está a dizer o seguinte: analise as alternativas e marque aquela que apresenta a importância de se respirar pelo nariz. Então, a importância de se respirar pelo nariz. Vamos lá ver. Respirar pelo nariz é importante, pois as cavidades nasais, o ar é resfriado e filtrado. Não, o ar não é resfriado, é aquecido, ok? É aquecido, não resfriado. Está fora. Letra B está a dizer respirar pelo nariz é importante, pois nas cavidades nasais temos mucos e pelos que atuam como o que verdadeiros filtros. Além disso, o nariz, o ar é umedecido e aquecido, estás a ver? Então, esta aqui é assim, é a mais correta, tem todos os elementos que eu estava a precisar ouvir. Então, é exatamente a letra B a nossa resposta, eu já marco. Letra C, vamos lá analisar, caso tenha uma outra. Respirar pelo nariz é importante, pois quando respiramos pela boca, o ar não chega aos pulmões. Se não chegasse, então não estaríamos vivos. Está errado isso aqui. Vamos lá, respirar pelo nariz é importante, mas não essencial, uma vez que a única função dessa abertura é perceber cheiro. Não é perceber cheiro, é respirar também, né?
Então, diz está a dizer a única função, está errado ali. Letra E está a dizer o seguinte: respirar pelo nariz é importante para garantir que o oxigênio seja captado pelas células, uma vez que nessa região ocorrem as trocas gasosas. Está errado desta parte. Trocas gasosas ocorrem nos alvéolos, lá, alvéolos pulmonares, não no nariz, ok? Então, exatamente a nossa letra A que está certa, né? Conseguimos concluir que riscamos todas por umas frases mal escritas. E depois vamos para o número 37, a dizer o seguinte: sobre os vasos sanguíneos, é incorreto afirmar aqui. Então, sobre os vasos sanguíneos, nós queremos aquela que não é correta. Vamos lá, letra A está a dizer constituído por uma ampla rede de tubos por onde circula o sangue, distribuindo por todo o corpo. Sim, tem lá vários capilares por aí sanguíneos que vão distribuir por todo o corpo, isso está certo. Logo, letra B está a dizer que existem 3 tipos de vasos sanguíneos: artérias, veias e capilares, está certo também. Isso aqui quase todos sabem. Vamos lá. Letra C está a dizer: esses tubos possuem diferentes diâmetros e fazem circular o sangue arterial e venoso. Esses tubos possuem diferentes diâmetros. Ok, diâmetros. Diâmetros estamos a falar da espessura, né? A abertura do vaso. E fazem circular o sangue arterial e venoso. Ok? O sangue arterial e venoso. Ok, muito bem. E, ok, vamos lá. Tá certo, sim. Esse aqui também tá certo. Esses tubos possuem diferentes diâmetros, fazem circular vasos sangue arterial e venoso. Sim, tá certo esse aqui. Então, veja aqui, veias já é mais grande. Depois temos, o que tem mais, enumeraram aqui, veias, temos artérias, veias mais grandes, depois vem artérias um pouco mais pequeno, e depois no final capilares, são os vasos mais finos. Agora tem diferentes diâmetros. Eu disse aqui que a veia é mais grande, capilares, a artéria é um pouco mais grande, a seguir é um pouco mais pequeno a seguir de veia, ok? E depois capilares é mais pequeno de todos. Então tem diferentes diâmetros, sim, é verdade. Vamos lá, a letra D está a dizer são formados por 2 camadas, também chamadas de túnicas. Não. Não são formados por 2 camadas, são formadas por 3 camadas. Túnica externa, ou seja, sim, túnica externa, túnica média e túnica adventícia. Nesse caso, a túnica mais interna, ok? Então não são 2 camadas, não são 2 túnicas. Então isso aqui está incorreta, são 3 túnicas. Então se eles querem incorreta, exatamente letra D. Está a dizer os vasos sanguíneos são constituídos pelas túnicas íntimas, média e adventíssima. Adventícia, eu disse túnica externa, e acho que é túnica íntima, média e adventícia. É isso, túnica íntima, média e adventícia. Não existe túnica externa. É isso, né? Se não existe. Ok, então veja que aqui já enumeraram as 3. 1, 2, 3. Então são 3. Aqui eles disseram que são formados por 2 túnicas. O que está errado. O que nós confirmamos que está errado. Muito bem. E número 38 a dizer o seguinte: a dor de cabeça, reação orgânica desencadeada por inúmeros fatores. Ocorre quando há. Então, dor de cabeça ocorre quando há o quê? Quando há o quê? Vamos lá ver. O que nós sabemos aqui? Dificuldade na respiração seguida da diminuição da pressão arterial. Ok. Diminuição da respiração. Dificuldade de respirar não vai desencadear uma dor de cabeça. Já resgatei aqui. Nem preciso tentar descobrir o que significa, o que estão a dizer depois. Letra B está a dizer depósito de gorduras nas artérias. Isso aqui vai causar uma parada cardíaca, ok? Depósito de gordura nas artérias. Então vai impedir o fluxo de sangue. Depois, consequentemente, aumento da pressão arterial. Isso vai desencadear uma parada cardíaca, ok? Então não desencadeia a dor de cabeça. Produção de substâncias tóxicas agressivas no sistema nervoso central. Produção de substâncias tóxicas agressivas no sistema nervoso central. Produção de substância tóxica no sistema nervoso central. Que vai desencadear uma dor se produzir substâncias tóxicas no sistema nervoso central. Não tem nada a ver com isto. Substâncias tóxicas. Não, está errado isso aqui. Substâncias tóxicas não vão desencadear a forte dor de cabeça, ok? E aqui, letra D dizer contração seguida de dilatação. Contração e dilatação de vasos sanguíneos cerebrais. Exato. Contração e dilatação de vasos sanguíneos cerebrais, exatamente. Então, se há contração, ok? Contração seguida, contrai, dilata. Exatamente. Então, contração e dilatação dos vasos sanguíneos cerebrais. Exato. É isso que causa este movimento de contrair e dilatar com uma pressão muito elevada nos vasos cerebrais. É o que desencadeia a dor de cabeça. Não produção de substâncias tóxicas. Então, exatamente letra D é a nossa resposta, que é a contração e dilatação desses vasos que se encontram na cavidade, na nossa parte cerebral, nesse caso, ok? É que vai desencadear. Depois, inflamação dos vasos linfáticos. Isso aqui nem tem nada a ver com lá na cabeça, vasos linfáticos. Chegam até lá assim, mas
não está mais ligado ao sistema nervoso, ok? Então, basicamente é isso. A nossa resposta do número 38. E depois estão a dizer, número 39 está a dizer o seguinte: no sistema nervoso é observado a presença de substância branca e cinzenta. Na substância branca verifica-se a presença de axônios dos neurônios, enquanto que na substância cinzenta observa-se corpos celulares. Vamos lá, como essas substâncias estão dispostas na medula espinal. Ok, como é que essas substâncias estão dispostas na medula espinal? Como? Queremos saber como é que eles estão dispostos na medula espinal. Epa, vamos lá. Então, ok, vamos lá. Como é que essas substâncias estão dispostas, né, na medula espinal? Letra A está a dizer o seguinte. Ok, na medula espinal, a substância cinzenta localiza-se mais externamente do que a substância branca. Na medula espinal. Na medula espinal, a substância branca está na parte externa, ou seja, está fora. Ok, deixa eu fazer um pequeno esboço aqui da medula espinal, uma coisa bem simplificada, ok? O que eu estou a tentar dizer aqui. Só vou desenhar uma coisinha aqui. Apaguei uma coisa, né? Sim, então vou desenhar só uma coisinha aqui. Então vamos lá. A medula espinal tem um formato de H nesse caso, então eu ficaria com isto, mais ou menos isto aqui, ok? Mais ou menos, isto é medula espinal. E depois tem isto aqui. Então eu fico aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Ok? Então veja. Isto que eu estou a pintar aqui dentro, isto que está a vermelho é substância cinzenta. E aqui fora, a branco, esta porção que sobrou é substância branca. Ok? Então conseguiram perceber. O que está dentro a vermelho é substância cinzenta. O que sobrou dentro desse círculo azul é substância branca. Então nós conseguimos perceber o quê? Eles estão a dizer o quê? Na medula espinal, a substância cinzenta localiza-se mais externamente que a substância branca. É verdade? Não, está errado. A substância cinzenta está mais internamente, não mais externamente, ok? Porque a substância cinzenta é esta coisa vermelha que está dentro. Então vamos lá para a letra B, está a dizer a medula espinal, a substância cinzenta e branca dispõe-se da mesma maneira intercalada. Não, está errado também, não é da mesma maneira. Letra C está a dizer o seguinte, na medula espinal, a substância cinzenta forma uma espécie de círculo no qual se insere a substância branca. Ei, calma. A substância cinzenta forma uma espécie de círculo cinzenta, ok? No qual se insere a substância branca. Não. A substância branca não está dentro da substância cinzenta. Se dissessem a substância branca, ou seja, se dissessem a substância cinzenta, ok, vamos lá, eu estou a fazer confusão. Se dissessem que a substância, o que nós temos em cima do outro? Temos que a substância cinzenta está quase dentro da substância branca, não é isso? Eles estão a dizer o quê? Substância cinzenta forma uma espécie de círculo no qual se insere a substância branca, viu? Aqui fizeram ao contrário. Se dissessem que na substância branca forma um círculo no qual se insere a substância cinzenta, aí sim estaria certo, porque essa toda a parte branca dentro do círculo azul é substância branca, e quer dizer que a substância cinzenta está dentro da substância branca, não a substância branca está dentro da substância cinzenta, então isso também está errado. Letra D está a dizer o seguinte, na medula espinal a substância branca está localizada mais externamente e a substância cinzenta mais interna, é exatamente isso, então essa é a nossa resposta, sem sombra de dúvida, olhando também para este mini esquema que eu fiz aí, só para elucidar. Então, na medula espinal, observa-se exclusivamente substância cinzenta. Está errado também. Vamos terminar o nosso exame, número 40, que diz o seguinte. A hipófise, também conhecida como pituitária, é considerada uma glândula mestra do corpo humano. Ela se divide em duas regiões, adenohipófise e neurohipófise. Ok? Adenohipófise também pode ser chamada de hipófise anterior e neurohipófise e hipófise posterior. Assinale a alternativa que contém os neurônios produzidos pela adenohipófise. Adenohipófise. Vamos lá. Hormônio tireotrópico, ok? E depois temos o quê? Ocitocina. Ocitocina é produzida onde? Ocitocina. Ocitocina não é produzido eles estão a dizer onde? Na adenohipófise. Nada. Ocitocina, eu risco isso aqui. Não é produzido. Ocitocina é prolactina também.
e prolactina, ocitocina. Não é. E estão a dizer, hormônio folículo estimulante é produzido sim na adenohipófise, assim como o hormônio luteinizante. Então vamos lá, depois somatotropina E, que é o hormônio de crescimento, hormônio antidiurético. Antidiurético também é ADH, insulina. Insulina. Insulina não, insulina é produzido pelo pâncreas, pela glândula pâncreas, ok? Além disso, tiroxina é produzido pela glândula tiroide, tá errado? Letra C está a dizer calcitocina. Calcitocina. Calcitocina é produzido... Calcitocina é produzido pela glândula tiroide, se não estou a fazer confusão, que tem a função de elevar, de diminuir a concentração de cálcio, né? Mas não é produzido na adenohipófise, ok? E hormônio luteinizante, sim, aqui adrenalina. Adrenalina, assim como a adrenalina é produzido pelas glândulas adrenais. Então, adrenais suprarrenais não é produzido na adenohipófise. Vamos lá, letra D diz somatotropina, hormônio de crescimento, sim. Prolactina, sim, prolactina é produzido na adenohipófise, exato. Esse aqui também sim, hormônio luteinizante também é produzido e hormônio folículo estimulante, exatamente. Então esses são produzidos lá na adenohipófise, ok? Na hipófise anterior, exatamente. Então, exatamente a nossa letra D. Ocitocina não é. E hormônio antidiurético também não. E prolactina. Prolactina sim. Então, está errado isso aqui também. Ok? Então, a nossa resposta é exatamente a letra D, que diz somatotropina, hormônio do crescimento, e prolactina, hormônio que tem a ver com o desenvolvimento das glândulas mamárias, produzir leite, e LH e FSH. É a nossa resposta. Então, desta feita, chegamos ao final desta grande correção. Confesso que eu estou cansado. E se você chegou até aqui, epa, estás admitido, pá. Já estás admitido. Não é fácil. Não é fácil assistir 40 perguntas. Imagine para ti, para mim, que está a fazer 40 perguntas num só vídeo, ok? Então, se por acaso gostou desta resolução, só te peço que te inscrevas no canal caso não esteja inscrito, compartilhe, comente se chegaste até o final, ok? Se chegaste até o final, comente aí, deixa ficar o seu like, compartilhe com outros estudantes e eu vou acabando ficando por aqui até uma próxima oportunidade.